capítulo 15. Dos versos 25 a 32. Como a parábola ela tem duas partes, nós lemos a primeira parte, eu vou fazer toda a leitura, até do verso 10, verso 11 até o verso 32, para termos na nossa mente, apesar de estar bem fresquinho, todo o texto, mas a nossa exposição hoje ficará na segunda parte, porque nós já fizemos a primeira parte no ano passado. Certo? Continuou. Certo homem, vou ler do verso 1. Aproximando-se, 15, 1 e 2. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Verso 11. Foi isso que gerou as parábolas. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os campos aguardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se para o seu pai, vinha ele ainda longe. Quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ter chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandália nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Agora a segunda parte. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, como nos sentimos, ó Pai, pequenos quando estamos diante da Tua Palavra, quando ela nos traz, ó Senhor, como sempre faz, ó Pai, verdades tão profundas, ó Senhor Deus, aos nossos corações. Nos dá capacidade, Pai, para conseguir abraçar essas verdades, conseguir entendê-las, ó Senhor Deus, conseguir, Senhor, expor essas verdades, ó Pai, no coração da igreja. E que o Teu Espírito Santo esteja permeando isso, porque até mesmo na nossa justiça e na nossa indignação contra o pecado, nós, ó Senhor, pecamos. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos faz ter o coração do Pai, o coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Fala ao nosso coração, Senhor Deus, através desse texto. E que possamos sair daqui consolados, ó Senhor Deus, enriquecidos, instruídos, disciplinados, ó Pai, sabendo que temos o Senhor como nosso refúgio, a nossa fortaleza. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu comecei lendo o verso 1 e 2
que a motivação da parábola está ali. Tá? A motivação da parábola do filho pródigo, que agora apresenta duas partes. Diferente das duas primeiras, da ovelha perdida e da dracma perdida, agora, na parábola do filho pródigo, nós vemos um quadro completo, se a gente pode dizer assim. E o que gerou essa parábola? A motivação dos fariseus de não entenderem a extensão da graça de Deus. Versos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Nós vamos perceber, como falei no domingo passado, que a visão que eles tinham do Evangelho, apesar de serem doutores da lei, era completamente oposta de Cristo, o Senhor do Evangelho. A pessoa de Cristo é o próprio Evangelho. Nós vimos inicialmente que a parábola vai descrever de forma vigorosa, ou com uma vigorosidade simples, como é Deus, tão bondoso, tão cheio de misericórdia, tão cheio de amor. Ele se alegra com um filho que volta, com um filho perdido. E como pai, ele organiza uma festa. E aí nós temos o conteúdo da primeira metade dessa parábola, que nós já falamos, tem duas partes. E a primeira descrição, ela descreve a volta do filho mais novo, e agora, o protesto do filho mais velho. Sendo que nessa divisão de duas partes, nós temos como ênfase o refrão que finaliza essas duas partes. Verso 24, porque este teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Verso 32, entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A ênfase aí, nesses dois versos, é no retorno, na conversão do pecador que se arrepende. Só que agora essa segunda parte, ela está assim endereçando de forma mais direta aqueles homens que parecem com o irmão mais velho. Ou seja, aqueles que se escandalizam com o Evangelho. Esses homens devem ter sido atingidos na sua própria consciência. E eu tenho certeza que esse o poder de Deus através da sua palavra. Quando Deus fala através da sua palavra, Ele toca no coração do homem de forma especial. Seja para transformar, ou seja para trazer consciência de pecado. E um exemplo que eu gosto muito de dar é aquele exemplo ali do caminho de Emaús. Quando ele diz assim, não nos ardia o coração. É isso que a palavra de Deus fala ao coração do homem. Ela arde, é isso que ela faz. Quando a palavra de Deus é pregada, ela arde, ela penetra no mais profundo do coração do homem. Essa é a ação do Espírito Santo na vida do seu povo. E provavelmente esses homens foram atingidos na sua consciência. E um comentarista do livro de Lucas, chamado Joaquim Jeremias, ele faz uma paráfrase dizendo que Jesus fala a esses homens da seguinte forma: tão grande é o amor de Deus aos filhos perdidos, e vocês ficam aí sem participar da alegria, sem amor, sem gratidão e com sentimento de autojustificação. Sejam também vocês misericordiosos, não sejam assim sem amor. Os mortos espiritualmente ressuscitam, os 3 malhados são reencontrados, e vocês não se alegram. E aí, queridos, nós vamos chegar à conclusão que a parábola do filho pródigo não é primariamente um anúncio de boas novas aos pobres, mas justificação perante os seus críticos. Os ouvintes de Jesus estavam na situação do filho mais velho. Era essa a situação deles. E eles deveriam decidir a partir de agora se iriam seguir o pedido do Pai e se alegrar com aqueles que estavam se voltando para o Evangelho, estavam se arrependendo dos seus pecados, ou não. Mas nós percebemos que nesse momento ainda, Jesus não se volta contra eles. Ainda demonstra paciência, esperança, e quer ajudar esses homens a superar o escândalo da cruz, o escândalo do Evangelho. Quando
os faz reconhecer que a sua autojustificação e a sua falta de amor os separam de Deus. Ele quer que esses homens recebam e cheguem à grande alegria da qual o Evangelho é portador. E aí, queridos, a justificação da Boa Nova que nós estamos vendo aqui vai tornar-se uma censura por um lado e um apelo por outro aos corações desses homens críticos. Porque nessa parábola, Jesus quer mostrar o ser e o querer de Deus em sua ação de amor para com o pecador que se dispõe à conversão, que se arrepende. Eu inicialmente disse que não vou conseguir, e não é a nossa perspectiva aqui, explorar toda a parábola. Mas eu gostaria de trazer algum conhecimento da estrutura quiasmática do texto, porque nós temos aqui uma estrutura quiasmática. Lembram que nós falamos? O que seria uma estrutura quiasmática? Seria uma estrutura em X inverso. O verso de uma determinada poesia, como nós estamos vendo, fala sobre uma coisa, aí lá embaixo ele fala sobre outra. Ou melhor, desculpa, ele fala sobre o mesmo tema. É como se fosse uma repetição. E aí, essas coisas vão fazendo esse caminho inverso, nós vamos ver isso. E o quiasmo, ele é interessante porque um verso diz uma coisa, o verso final fala a mesma coisa, está relacionada à mesma realidade. Aí o segundo verso assim, aí vão fazendo-se paralelos. E nesses paralelos estruturais você tem um X, é por isso que é chamado de quiasmos. E nesse X, o meio desse X, o ponto medial dessa estrutura, vai mostrar, na realidade, a mensagem principal que está sendo transmitida. Como é que nós vemos isso na primeira parte? Vejam aí, verso 12. O filho é perdido. Verso 12, o filho é perdido. Verso 24, o filho é achado. Verso 13, os bens são gastos com uma vida dissoluta. Verso 23, os bens usados na alegre celebração. Verso 14, tudo é perdido. Verso 22, tudo ganho, a restauração do filho. A restauração da filiação do filho. Verso 15, o grande pecado, guardar corpos. Verso 21, o grande arrependimento. Verso 16, total rejeição. Ele desejava fartar-se das alfarrobas, mas ninguém dava nada. Verso 20, total aceitação. Verso 17, e aí o meio da parábola, ponto focal, mudança de mente. Verso 18, arrependimento inicial. O ponto focal dessa parábola, o ponto de toque, o meio dela, é o arrependimento. Essa é a mensagem, esse é o ponto principal ali nessa primeira parte. É o arrependimento. Arrependimento de pecado, a mudança de mente, transformação do pecador, a graça de Deus alcançando nesse sentido. E aí agora nós temos uma segunda estrutura, que é a estrutura da segunda parte da parábola. E essa segunda parte, ela é cultural e estilisticamente uma repetição da primeira. E nós vamos perceber que a natureza essencial de cada uma delas é a mesma. A reação do pai para com os dois filhos é essencialmente idêntica. O filho mais velho vai aparecer em cena nos campos, ou seja, ele está fora de casa, como o filho mais novo.
O seu caminho para a sala do banquete é apresentado paralelamente ou passo a passo com o paralelo da estrada que foi palmilhada pelo filho pródigo. E esse caminho está sendo ilustrado pela estrutura literária da parábola, que eu gostaria de expor aqui nessa mesma perspectiva. Acompanhe aí, verso 25. O filho mais velho, ele se aproxima, ele vem. O paralelo dessa parábola seria o verso 32. Está faltando aí. Não há esse paralelo no verso 32. Eu posso até adiantar que o paralelo seria ele entrar dentro da casa e participar da festa. Não acontece isso. Verso 27. Teu irmão ileso, uma festa. Verso 32. O irmão ileso também, um morto que revive. Uma festa. Verso 28. O pai vindo reconciliar com o filho mais velho. Verso 31. O pai tentando reconciliação. E aí o meio da parábola. Ou seja, o ponto desse quiasmo. A primeira queixa, verso 29. Há tantos anos que sirvo sem transgredir uma árvore de Turim, nunca me deste um cabrito sequer. Paralelamente a isso, a segunda queixa. Esse teu filho desperdiçou os teus bens com prostitutas, com meretrizes. Olha que interessante. O ponto focal aí da parábola é a queixa. O ponto focal da primeira parábola é o arrependimento. O ponto focal da segunda parábola é a queixa. A primeira parábola gira em torno desse tema, o arrependimento e a remissão do pecado. A segunda parábola gira em torno da queixa. E é por isso que falta o paralelo da primeira parte. Ele vem e se aproxima. E aí o seu paralelo é vir, entrar e se aproximar da festa, participar dessa festa. O que nós estamos vendo que ocorre na segunda parte é semelhante ao ocorrido na primeira parte. E agora eu gostaria de chegar mais perto e observar com os irmãos alguns elementos estruturais da segunda parte. Eu gostaria que vocês todo o tempo estivessem fazendo essa ligação entre o que se expressa culturalmente, a realidade espiritual que quer mostrar. Que para nós isso é muito claro, porque isso é pregado claramente, não somente aqui na igreja, mas em todo o tempo nós temos contato com o Evangelho. Essas verdades estão chegando aos nossos ouvidos, aos nossos olhos pela leitura. Então vai ser muito, muito difícil de fazermos essa ligação. É o que eu falei no início, não há uma relação bionívoca. Realidade cultural e realidade espiritual, então todos os pontos se tocam. Não, isso é bionificidade. Não vai haver isso. Mas vai haver um ponto de toque muito constante entre o que culturalmente está sendo apresentado para ser representado espiritualmente. Eu gostaria de começar com o verso 25, quando ele diz: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. O filho mais velho está distante da casa, e agora ele retorna, ele está distante da casa do pai. Percebam que ele não entra nem participa da festa. E como nós vimos naquela estrutura literária, nós não temos um desfecho aí, que seria o paralelo dessa entrada, dessa vinda, ou seja, o paralelo desse seria dessa vinda, ele viria e entraria. Mas nós não temos isso, fica aberto. Porque se seguimos a estrutura literária da forma positiva,
O filho mais velho, como eu falei anteriormente, ele deveria entrar na casa e participar da festa. É isso que a Escritura vai dizer. Alegrando-se junto com todos os convidados, com seu irmão e com seu pai. Mas olha o verso 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. O pai também sai atrás do irmão mais velho, tentando reconciliação com ele, da mesma forma que acontece com o filho mais novo. A mesma graça foi oferecida ao filho mais velho, como foi oferecida ao filho mais novo, no verso 20. Ele levantando-se foi para o seu pai, vinha ele de longe, quando seu pai avistou, compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. Ele sai ao encontro do filho. Aqui também, ele sai ao encontro do outro filho. E é interessante nós observarmos os aspectos culturais que estão presentes aqui. O verso 25 e 26 diz que ele estava no campo, e metaforicamente ele está fora da casa, como o filho mais novo também, que estava perdido, e essa é a ideia. Ele chega, chama um dos criados e pergunta o que está acontecendo. E culturalmente, quer dizer, a gente tem que adentrar na cultura de 2000 anos atrás e de uma cultura completamente diferente da nossa, que é a cultura oriental. E nessa cultura, o filho mais velho, que tem um relacionamento com o pai, ele entraria na casa sem desconfiar de nada, sem desconfiança alguma, e participaria da festa, da alegria do pai. Porque a alegria do pai deveria ser a sua alegria. É interessante no verso 26, quando ele diz assim, chamou um dos criados e perguntou-lhe. E esse verbo aí, ele está no imperfeito do grego. O imperfeito do grego dá a ideia de que ele fez muitas perguntas, ou seja, ele estava desconfiado, ele estava ressabiado. Ele estava desconfiado da atitude do pai. Ele estava desconfiado do que estava acontecendo. Provavelmente a gente pode dizer, ele estava desconfiado da bondade e da misericórdia do seu pai. No verso 27 é muito claro, ele fica sabendo da história por um criado. A palavra aqui, no original, é menino, chamando um dos meninos. E na realidade o original significa um escravo, um servo, um criado. Ele ouve a notícia dos fatos que estão acontecendo na sua casa por uma outra pessoa e não pelo seu pai, por um servo, por um empregado. Isso já mostra alguma coisa, né? Quando está acontecendo alguma coisa na sua casa que você não sabe, é porque você está em sintonia com essa casa, em comunhão com essa casa. Em geral é isso que acontece. É isso. Ele não entra. Ele fica de fora. No verso 28 diz que ele se indignou e não queria entrar. Ou seja, nesse momento, e é isso que a estrutura, a história está nos mostrando, ele chega diante da sua casa, ele não entra, ele pergunta o que está acontecendo, e aí diz, ele para e pensa. Ele para e começa a pensar, ele começa a refletir no que estava acontecendo e decide não entrar. E nós vamos ver que essa situação é muito semelhante à situação do filho perdido. Que ele chega diante do pecado dele, da situação em que ele se encontra, e ele começa a refletir, e a palavra de Deus diz que ele caindo em si, ele se arrepende. E é interessante porque o costume antigo exigia a presença do irmão mais velho como um anfitrião principal da festa. Ele deveria ficar à porta, saudando os convidados, descalço. Descalço. Lembram que o filho mais novo recebeu sandália? Mas o filho mais velho deveria ficar descalço como anfitrião, como se ele estivesse dizendo, eu sou o vosso servo. Ou como se estivesse dizendo, ou seu pai estivesse dizendo, através dele, meu filho é nosso servo. E ao entrar na casa,
aquele filho mais velho iria demonstrar honra ao seu irmão e que ele também está unido à família. Esperava-se da parte desse jovem, ou desse irmão mais velho, que ele se congratulasse publicamente com o irmão, demonstrando dignidade especial ao irmão, como hóspede de honra do seu pai, como ele foi colocado. Se ele não concordasse com a atitude do pai, após a recepção, ele deveria se queixar e mostrar as suas razões a seu pai. Mas não é isso que ele faz. O filho mais velho discute, briga, questiona o seu pai na frente dos seus convidados. E isso, na cultura oriental, era uma humilhação pública. Da mesma forma que o filho mais novo humilhou publicamente o pai quando pega as suas coisas e vai embora. É interessante porque os costumes do Oriente e a elevada consideração à autoridade paterna faz com que esses atos do filho mais velho sejam extremamente insultuosos diante do pai, diante daquela aldeia, diante daquela comunidade. Como fez o filho mais novo. É um insulto o filho recusar-se a participar de um banquete cujo pai é o hospedeiro, é ele que está dando a festa. E dessa forma ele está trazendo à tona uma discórdia familiar. É um princípio que todo mundo conhece: roupa suja se lava em casa, né? Não precisa nem se orientar para saber disso. Ele traz à tona uma discórdia. Ele expõe a pessoa do seu pai e a sua família com isso. Esse tipo de coisa são sérias, que a literatura árabe traz a história de um filho insultando o seu pai em um banquete. E essa história é a seguinte, eu vou ler para vocês aqui literalmente. Um rei de uma determinada região descobre que suas terras seriam inundadas por uma represa, muito antes do anúncio geral. Tá? E aí ele elabora um plano sórdido para vender as suas propriedades, sabendo que se ele anunciasse, ou quando o povo soubesse, as pessoas soubessem daquilo ali, ele ia perder muito dinheiro com toda a sua propriedade. Então o que ele faz? Ele dá uma festa, convida os principais homens da cidade e combina com seu filho que ele o insulte na frente de todos nessa festa. Quando a situação acontece, o rei diz que precisaria matar seu filho por causa da vergonha que ele cometeu contra ele diante da comunidade. Os convidados insistem, têm pena e misericórdia do jovem e pedem para que ele não fosse morto. Então o rei diz àqueles homens: eu não posso ficar mais na cidade em que fui publicamente ofendido e insultado por meu filho. Eu vou vender as minhas propriedades e vou embora. E aí ele vende as suas propriedades. E um tempo depois, ele informa sobre a situação daquela represa com relação àquela propriedade. Esse é um exemplo de como naquela cultura a atitude daquele jovem em desprezar, em humilhar, em desrespeitar o seu pai público podia levá-lo à morte. Por quê? Porque o filho mais velho insultou o seu pai publicamente, da mesma forma que o irmão mais novo fez ao sair da casa naquelas condições. Pai, me dá a minha parte, que eu vou embora, eu quero fazer o que bem entender dessa fortuna. Ele estava dizendo que desprezava o seu pai, que queria a morte dele, era isso. Ele não estava preocupado em momento algum com a situação ou com aquele homem. E é o mesmo comportamento que o filho mais velho tem quando insulta o seu pai, não querendo entrar e não assumir a sua posição naquela sociedade, recebendo o filho mais novo
o irmão mais novo porque o pai o recebera. Ele deveria honrar seu pai, porque a alegria do filho deveria ser a alegria do pai. E a ira e a recusa do filho mais velho são insultos profundos contra o pai. O que se espera do pai diante de uma situação como essa? Da mesma forma que esperava-se, ou que seria justo, o pai açoitar, ou até mandar matar o filho por essa vergonha, o filho mais novo. Ele também poderia fazer a mesma coisa com o filho mais velho. Mas o que o pai faz? O que se espera do pai diante de uma situação como essa? Verso 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliar. Não era o pai que precisava sair, mas era o filho que deveria entrar. Mas o que acontece? Mais uma vez, esse homem se humilha para ver reconciliação na sua casa. O pai deveria punir pelo insulto cometido, pela insolência, pelo desrespeito, pelo desprezo, pela insolência pública. O filho mais velho deveria contar com a ira do pai. Mas o que acontece? O pai procura conciliá-lo. O pai age mais uma vez como um conciliador. Ele sai na direção do seu filho. E o que ele espera é reconciliação. E é o que não acontece. Por isso que a parábola fica em suspenso. Na primeira parte da parábola, o pai sai de casa, corre na direção do filho. Todos veem a reconciliação que acontece e aceitam, a comunidade aceita essa reconciliação, porque o pai recebeu o filho no seu seio. Agora ele sai em direção ao filho mais velho, para que haja essa mesma reconciliação entre eles. Mas parece que isso não acontece. E as palavras do filho são reveladoras nesse processo de reconciliação. Verso 29. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. As palavras do filho aqui são reveladoras do seu relacionamento com o pai. Primeiro, os amigos do pai não eram amigos do filho. Há tanto tempo que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem, tu nunca me deste um cabrito para sequer comer com os meus amigos. Não havia comunhão entre eles e o pai. Os amigos do filho mais velho não eram amigos do pai. Percebam que o filho mais velho aqui, isso na realidade é uma coisa mais fina no texto. Ele não se dirige, todo o discurso direto aqui na narrativa se dirige ao pai usando um título. Olha só, verso 12. O jovem, o mais moço: pai, dá-me a parte. Aí, verso 13, passados muitos dias. Verso 14, depois de ter consumido tudo, tal. Verso 17. Quantos trabalhadores de meu pai? Verso 18, levantar-me-ei e ter com meu pai, direi: pai. Verso 20. Verso 21, e o filho disse: pai, pequei contra o céu. Percebam que todas as vezes a palavra pai aparece nesse relacionamento do filho mais novo com o seu pai. Mas agora, essa palavra não aparece mais. Os títulos não são usados mais aqui. Ora, o filho mais velho espera no campo. Quando voltava, aproximou-se da casa, ouviu a música. Ele informou, veio ter, verso 27. Veio ter com teu irmão e teu pai mandou matar um novilho. Ele saindo, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Daí respondeu a seu pai: há tanto tempo. Ele usa pai, há tanto tempo. Ele não diz isso. Aí no verso 30, esse teu filho. Os títulos usados aqui, em todo momento da narrativa, no diálogo, ou seja, no discurso direto, esse título de pai sempre aparece, mas agora, com esse filho mais velho, isso não está presente.
Há uma súbita ausência aí de qualquer título, isso é significativo. Porque isso tem relação com a intimidade, com o relacionamento. O filho mais velho, em seu relacionamento com o pai, demonstra uma atitude e um espírito de escravo, e não de filho. Verso 29, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. A palavra servir aí é do léu. Do léu significa servir como escravo. Ibrahim Said, um comentarista do Velho Testamento, comentando de comportamentos antigos do Velho Testamento, comentando essa parábola, ele diz que o fracasso do filho mais velho estava em oferecer ao seu pai a estima de um filho. Ele vivia na casa do pai com o espírito de escravo e não com a familiaridade de um filho. Por isso a ausência do epíteto, do título. E por causa disso, toda a sua percepção do seu relacionamento com o pai, a casa do pai, tornava-se completamente conturbado. Quando ele fala assim: nem sequer me deste um cabrito para sequer alegrar-me com os meus amigos. É isso que o espírito de escravidão do crente que ainda não abandonou esse espírito de escravidão, que está ainda amalgamado na justiça que provém das obras, é esse relacionamento e essa visão turva que ele vai ter do reino de Deus. Ele vai pensar que o seu relacionamento com o pai é um relacionamento de obras e méritos. É como se ele estivesse dizendo assim: há tanto tempo te sirvo, nunca ganhei nada, nem um cabrito sequer. Eu trabalhei, onde é que está o meu pagamento? E aí ele diz: sem jamais transgredir uma ordem tua. O filho mais velho faz essa afirmação. Ele diz: eu nunca transgredi uma ordem tua, mas o insulto o pai diante de todo, é um filho rebelde. É uma obediência superficial, como a obediência do jovem rico. Que o Senhor Jesus diz para ele: sabe o mandamento? Sei, eu pratico isso tudo. Bom, vende tudo e segue. Era externo. O coração dele não estava no Senhor. Ele nunca havia desobedecido externamente, dizia ele, mas seu coração se mostrava distante, rebelde ao Pai. Saíde, comentando Lucas 15, ele tece as seguintes considerações em relação a esses dois irmãos. A diferença entre ele e seu irmão mais novo era que o mais novo estaria distanciado e rebelde, enquanto estava ausente de casa. O filho mais velho estava distanciado e rebelde em seu coração, enquanto estava na casa. O distanciamento e a rebeldia do filho mais jovem tornaram-se evidentes pelo fato de ele ter se rendido às suas paixões e pelo seu pedido de abandonar a casa do pai. O distanciamento e a rebeldia do filho mais velho tornaram-se evidentes em sua ira e em recusa de entrar na casa. O filho mais velho acusa o pai de favoritismo e de injustiça, quando ele diz: nunca me deste um cabrito, mas para ele o Senhor deu um novilho cevado. O Senhor ama mais esse filho rebelde do que a mim, pois para ele foi dado um novilho cevado, mas para mim um cabrito. E a ideia aqui, queridos, percebam a nuance do texto: nunca me deste um cabrito sequer. Ou seja, a ideia aqui de cabrito é uma coisa mínima. É como se ele estivesse dizendo assim: você deu isso tudo para ele, para mim você não deu nem isso. Com essa expressão, o filho mais velho está dizendo que todos os favores imerecidos dados pelo pai não foram de nenhum valor. Mesmo porque o pai diz a ele assim: meu filho,
Tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. E há um aspecto interessante aí, que a gente pode tocar nessa questão. Existem algumas coisas do texto bíblico que a gente trabalha, e às vezes a gente não se aprofunda. Ou não é questão de se aprofundar, mas às vezes você vê determinadas coisas e você deixa aquilo ali. Não vou mexer nisso agora. Mas é interessante essa oposição que existe no novilho cevado e cabrito. Ele está dizendo que o novilho cevado é melhor do que o cabrito. Isso aí está claro. Esse cabrito aqui no original é bode. Bode era usado no sacrifício, porque sobre ele estava o pecado do povo. O bode expiatório que é Cristo. Na realidade, ele está dizendo que tudo aquilo que o Senhor, o seu Pai, lhe deu, não tem valor nenhum. Não tem valor algum. Mas não só isso, queridos. Ele diz assim: esse teu filho, vindo porém esse teu filho, ou seja, ele não faz parte da minha família. É engraçado, né? Quando nós estamos assim, em casa, no nosso dia a dia, aí os nossos filhos ou alguém, né, faz alguma coisa errada e fala: o teu irmão, é irmão dos dois, o teu irmão, diz assim: ó, é contigo, não tem nada a ver comigo. Olha, teu filho, Simone, olha, teu filho, Aurélio. Ou seja, ele está igual a você, eu não tenho nada a ver com isso. Quando ele diz assim: vindo porém esse teu filho, ele está se excluindo da família, ele está dizendo: eu não tenho relação nenhuma com vocês. E esse é o paralelo que nós vamos ver aqui entre teu filho e meus amigos, no verso 29, que não eram amigos do pai, ou seja, é como se esse filho não fosse o irmão, é um terceiro qualquer. Eles não têm comunhão, a sua percepção estava turvada, porque era a percepção de um escravo e não de um filho. Por isso também o seu conceito de alegria é distorcido, pois a refeição com amigos é mais motivo de alegria do que a volta de um irmão perdido que retorna ao lar. E o irmão mais velho ataca o mais jovem, não demonstra compaixão. Ele diz assim: esse teu filho desperdiçou os teus bens. O irmão mais velho acusa o mais novo diante do pai, depois do seu retorno. Depois dele retornar, da forma como retornou, humilhado, abatido, como diz o nosso cântico, ferido, o pai o recebe no seu seio e agora o reveste de uma vestimenta celestial. E aí o filho chega e o acusa depois do seu arrependimento. Uma acusação depois de arrependimento. Mas nós temos isso na Escritura. Nós temos um paralelo com relação a isso na Escritura. Não vários. Mas um bem fácil. 2 Coríntios capítulo 5. Coríntios capítulo 2. 5. Desculpa. O penitente deve ser readmitido na igreja. Esse penitente aqui é aquele de 1 Coríntios capítulo 5, daquele jovem que possui uma madrasta, a mulher do próprio pai. E o apóstolo Paulo diz, para excluí-lo da igreja, por quê? Porque ele estava em pecado, ele não se arrependeu do seu pecado, a igreja sabia do pecado dele, e não tomava nenhuma providência. E aí o apóstolo Paulo diz: olha, o pecador impenitente, ele deve ser excluído. E foi isso que aconteceu, ele foi excluído. Porque ele não se arrependeu. Provavelmente a igreja chamou, após ali a situação do apóstolo Paulo, escrever a carta, e ele não se arrependeu. E Paulo vai dizer: lança-o a Satanás para que o seu corpo seja destruído, mas a sua alma seja salva. Ou seja, para que ele esteja fora da ação, da bênção de Deus que nós vimos hoje de manhã.
a morada do justo e a bênção de Deus. Que a mão do Senhor pese de forma pesada sobre ele e que isso, esse estágio último da completa excomunhão, possa fazer com que ele volte, sendo afligido por Satanás. Porque é como se ele fosse entregue para ele. Mas percebam que esse jovem, é esse o paralelo que se tem aí, esse ato da história, esse jovem se arrepende. Provavelmente sentindo o afastamento da igreja, a falta de comunhão, a mão pesada de Deus, o tormento sobre ele, por causa de um pecado não confessado e alimentado. Agora ele se arrepende. E ele é readmitido à igreja. E olha o que o apóstolo Paulo tem que dizer à igreja. Olha, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo em parte a todos, bastaria punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Aí ele diz assim, verso 10, a quem perdoais alguma coisa eu também perdoo, porque de fato tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Deus, de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os desígnios. O apóstolo Paulo está dizendo assim, agora esse homem se arrependeu, traga-o à igreja, receba-o, sem restrição. Vamos agora confortar o coração dele. Vamos agora readmiti-lo para que ele sinta o perdão de Deus sobre ele, porque nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Por quê? Porque Satanás é aquele que acusa. E que mesmo depois do nosso arrependimento, ele quer dizer para nós que o Senhor não nos perdoou, que eu preciso fazer alguma coisa para ganhar esse perdão, sabendo que a única coisa que eu preciso fazer é confessar o pecado, abandoná-lo e buscar o Senhor, continuar a minha caminhada. É isso que eu preciso fazer. Confessar e deixar o meu pecado. Todo o resto o Senhor Jesus Cristo já fez na cruz. Mas a religião de obras, a religião natural, não. Você precisa fazer alguma coisa para ser aceito. Você precisa pagar o preço do seu pecado. O preço do seu pecado já foi pago. O que você precisa agora é voltar ao caminho da justiça, ao caminho trilhado anteriormente. Porque é isso que Satanás quer. Que estejamos debaixo da culpa e não aceitemos o perdão de Deus sobre nós. E o que é pior, no caso fariseu, sobre os outros. Olha o que diz Apocalipse capítulo 12, verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa, dia e de noite, diante do nosso Deus. Vou voltar a Lucas capítulo. O irmão mais velho ataca o mais novo, não demonstra compaixão, e ele o acusa depois de ele estar limpo e puro diante do seu pai. Mas olha o que ele diz também, como uma acusação. Desperdiçou os teus bens, ou seja, literalmente ele estaria dizendo, desperdiçou o seu sustento. É como se ele estivesse dizendo, esse filho não o ama, pois se o amasse, teria conservado seu quinhão para cuidar de você na velhice. Ele o
acusa depois de ele ter sido recebido, ele o acusa depois de ter sido perdoado, depois daquele que recebeu o maior prejuízo por causa do pecado, diz assim: você está puro diante de mim, você não me deve mais nada. E aquele jovem não quer lançar na conta dele aquilo que já foi pago, que já foi lavado na vida daquele jovem. E não é só isso. Não somente são essas acusações, mas ele diz que ele desperdiça seus bens com meretrizes. Lembra que eu falei isso inicialmente? Vida dissoluta. Poderia dar a ideia disso. Mas não há uma referência específica nessa palavra, ali como ela é usada, porque a ideia é desregrado. Ele vive de certa forma que perde todos os seus bens. E o grande pecado dele não foi lidar com meretrizes, mas guardar porcos. Poderia ser, mas não está claro. Não há uma referência no texto, na narrativa, que possa confirmar de forma irrevogável, ou inquestionável, essa acusação que ele faz: desperdiçou os teus bens com meretrizes. Kenneth Bailey, comentando as parábolas em Lucas, ele diz: nós não podemos ter certeza se ele gastou os seus bens com meretrizes. Foi uma acusação temerária. O que acontece a partir daí? O que o pai faz? Sabe o que eu faria se isso acontecesse na minha família? E se eu tivesse poder para fazer isso? Eu pegaria o meu filho mais velho e daria uma surra nele. Eu ficaria indignado com a falta de misericórdia de um irmão para com outro irmão. Essa atitude seria uma atitude justa. Com certeza manchada pelo pecado do meu coração. Lembra que eu falei? A nossa própria justiça é pecaminosa. Mas qual é a atitude do Pai Celestial, do Pai aqui? O Pai vai conciliar o filho depois que o ofende publicamente, demonstrando amor a esse filho também após a sua ofensa, como foi com outro filho. Um pai que não faz acepção de pessoas. Olha o que ele diz no verso 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Uma tradução mais perfeita, não diria perfeita, mas assim, mais clara, seria assim: meu menino. É isso que aquele pai diz depois de tudo isso. Meu menino. O pai, diante daquilo tudo, deveria agir duramente, mas por essas palavras: meu menino, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Ele demonstra compaixão e amor. A oferta pública de amor desse pai para com esse filho irado deveria produzir nele humilhação e arrependimento. Mas a sua resposta foi uma dura expressão de arrogância. E a atitude do pai vai apresentar aspectos essenciais, porque a partir daí ele faz um apelo para o filho regozijar-se com seu irmão. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele está dizendo assim: a minha alegria deve ser a sua alegria também. Ele estava dizendo para aquele jovem: seus direitos estão garantidos, você não perde nada com a volta do seu filho, do seu irmão. Pelo contrário, você só ganha, porque a volta do seu irmão não altera os seus direitos que você já possuía, porque o filho mais velho tinha 2/3.
da fortuna. 2/3 da fortuna eram dele. Ele não podia usufruir, vender, ou seja, vender suas posses. Usufruir dela como seu irmão. Mas já era dele. E dessa forma ele estava dizendo que queria a sua parte, como seu irmão fez. E desejava também, da mesma forma, como seu irmão desejou, a morte do seu pai, porque ele o desprezava. Há uma diferença entre eles. O filho mais novo é um pecador honrado, ele foi sincero. Ele disse tudo que estava em seu coração. O filho mais velho era um hipócrita. Ele escondia seus sentimentos em seu coração, permanecia na casa do pai o tempo todo, odiando seu pai, nega ter qualquer relacionamento com seu irmão e, consequentemente, com seu pai. Isso é demonstrado quando ele diz: esse teu filho, porque assim ele se exclui da família. E aí aquele pai, de certa forma, ele vai dizer que a categoria de servo, a condição dele era inadequada para o seu relacionamento com ele. Ele estava dizendo assim: eu não quero esse relacionamento de servo com você, meu filho. Você se relaciona comigo como pai e filho. É como o verso 31 diz: meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Ele queria um relacionamento de troca. Eu trabalhei, você me dá. Mas não é assim. Não é assim que um pai que ama seu filho se relaciona com ele. Eu não vou pagar pelo seu trabalho. Eu vou lhe dar tudo o que é meu. O filho mais velho não está em condição de ser pago. Ele deveria entender essa sua condição devido à oferta de amor do pai ao sair da casa para conciliá-la. É a graça de Deus que estava sendo oferecida a ele também. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Na casa do Pai não existe lugar para empregados. O discurso desse pai representa um clamor para que o filho atenda a graça manifestada. Meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que é teu é meu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai procurava conciliá-lo. O discurso do pai representa um clamor para que o filho atenda a graça manifestada e venha participar da família. Participe da alegria e do regozijo do pai na vida do seu filho, mas não na vida dele, porque também estava distante. E esse é a chamada do Evangelho. Lá em Isaías capítulo 1, 55, diz assim: ó, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço. Como é que ele queria dizer ao seu pai: eu trabalhei, eu quero a minha parte, eu quero o meu salário. Eu nunca transgredi uma ordem tua, me paga agora. E aí o próprio Isaías vai dizer: o que seria esse vinde comprar e comer, sem dinheiro e sem preço? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Mas parece que esse jovem não quer escutar a voz do pai. E será que esse pai terá que dizer ao filho, como o livro de Provérbios diz, no capítulo 1, verso 24, mas porque clamei e vós recusaste,
O pai procurava conciliá-lo, porque estendia a mão e não houve quem atendesse. Meu filho, tudo que é meu é teu. Antes rejeitaste meu conselho, não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e envio do vosso terror, eu zombarei. Desprezar a graça de Deus nas nossas vidas, ou na vida de outros, é desprezar o próprio Deus. Mas esse pai, ele sempre quer trazer o filho à comunhão. Olha que interessante. Verso 30. Vindo, porém, esse teu filho, verso 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Ele todo o tempo puxa esse filho para a família da fé. Todo o tempo ele convoca a reconciliação. Porque esse teu irmão, ele lembra que é irmão, que faz parte da família. É um apelo apaixonado que também foi feito ao filho mais novo e que agora está sendo feito ao filho mais velho, o meu menino. Ele quer trazê-lo à comunhão. Ele percebe que ele está distante, mas ele precisa abandonar essa autojustificação. Ele precisa abandonar essa ideia do relacionamento com Deus através de pagamento. Ele precisa abandonar essa ideia de que merece alguma coisa e de que é melhor do que o seu irmão. Porque nós temos aqui dois tipos básicos de homens. O filho mais novo, ilegal, sem lei. E o outro, ilegal, com a lei. O filho mais velho. Ambos são rebeldes, ambos partem o coração do pai, ambos acabam num país distante, um fisicamente e o outro internamente. E o pai vai ao encontro de ambos. E percebam aqui que o arrependimento vai equivaler ao ser achado. É isso que nós vamos ver na dracma perdida e na ovelha perdida. Arrependimento igual a ser encontrado. Aqui é a mesma coisa. O pai vai ao encontro de ambos os filhos. Um é achado, ou seja, um entende e aceita a condição de achado. O outro não e permanece perdido e permanece fora da casa. Eles diferem em sua reação ao amor inesperado do pai. Queridos, os fariseus que estavam ouvindo a narração dessa parábola, eles são levados a se verem na figura do filho mais velho e a fazer um julgamento que todos nós precisamos fazer. Eu sou esse homem? Sou eu esse filho mais velho? Será que eu tenho me relacionado assim com Deus? E a base e o conteúdo desse julgamento estão encontrados dentro de um âmbito, um escopo teológico, com 5 pontos, ou 5 temas, que são primários, que são temas da parábola. O primeiro é o pecado. A parábola retrata 2 tipos básicos de homem e ilustra a natureza do pecado e dos seus resultados em ambos. Ambos rebeldes, ambos distantes do Pai. Um outro tema que surge é o arrependimento. 2 tipos são demonstrados. Um é o arrependimento de um homem que pensa que pode salvar a si mesmo. O outro é o arrependimento de um homem que sabe que não pode salvar a si mesmo. E o arrependimento aqui é entendido como a aceitação da graça de Deus. É aceitar o favor de Deus. E a confissão de indignidade que o filho mais novo aceita. Eu sou indigno, mas eu aceito essa condição que o Senhor está me dando. Quantos de nós agimos no nosso orgulho, não aceitando a graça de Deus nas nossas vidas? É isso que a religião de obras faz. Nós queremos justificar diante de Deus.
com as nossas ações, com os nossos bem-feitos, com as nossas virtudes. Mas também temos aqui, além do pecado, do arrependimento, o tema da graça de Deus. A parábola está ilustrando a natureza do amor de Deus, oferecida gratuitamente, e fala a respeito desse preço. E que preço? Quem pagou o preço da vergonha pública? Nos dois casos é o Pai. É um amor que procura e sofre a fim de salvar. É Ele quem paga o preço diante da sociedade. É Ele quem sai no prejuízo. É Ele quem é envergonhado. É Ele quem perde os seus bens. E agora, esses dois são inseridos. Ou seriam inseridos, o filho mais novo com certeza. Mas os dois seriam inseridos e o filho mais novo foi inserido, recebendo tudo aquilo que ele perdeu. Porque o pai restitui aquilo que era propriamente seu e que nenhum dos dois merecia. Eles não trabalharam por essa herança. Eles já nasceram nessa família. Quem trabalhou por isso, por toda aquela riqueza que estava sendo dividida, foi o Pai. Mas também temos aí a alegria. Não só o pecado está sendo apontado, não só o arrependimento, a graça de Deus, a alegria. A alegria experimentada em encontrar e comemorar comunitariamente com uma igreja, com o povo. Diz ali que o filho mais novo é recebido e ele participa da mesa, ele come o cordeiro com os convidados, com a comunidade, com a igreja. E a alegria é desse poder participar desse banquete. Essa é a alegria. Porque antes ele não podia, por si só ele não podia, mas ele foi restaurado a sua condição de tal forma que agora ele pode participar dessa mesa. E a filiação. Um filho é restaurado da morte e da servidão do pecado. E um segundo insiste em permanecer como servo, como escravo. A parábola nos mostra, queridos, que o nosso Senhor, não é à toa, porque esse tema se repete constantemente, se alegra. O Senhor se alegra com o pecador que se arrepende. O Senhor não tem peso no coração. Davi diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos seus olhos. Todo pecado é um pecado contra Deus inicialmente. Pecamos contra a santidade de Deus. Por qualquer pecado que cometemos, ao nível do pensamento, da ação ou com o nosso próximo, primeira pessoa que nós ofendemos é Deus. E sabe que Lucas capítulo 15 quer enfatizar, 15 verso 7, assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Alegria. Capítulo 15 verso 10, eu vos afirmo que de igual modo júbilo a júbilo diante dos anjos de Deus, porque um pecador por um pecador que se arrepende. Alegria. Verso 24, porque seu filho estava morto, reviveu, estava pedido e foi achado, e começaram a se regozijar. Alegria. Verso 32, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Alegria. Alegria da salvação do pecador, alegria de ver o homem miserável como nós somos, transformados pela graça de Deus, e apesar de continuar nessa miséria, o Senhor olha para nós de forma bondosa e misericordiosa, como um pai, como você é, mas com seu filho. Por isso, Cristo veio para buscar e salvar o perdido. É isso que Lucas capítulo 19, verso 9 e 10 diz. Então Jesus diz, hoje, falando de Zaqueu,
Houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E não há homem nesse mundo que não necessite do médico de nossas almas, que é Cristo. Depois da nossa conversão, nós temos a necessidade de Cristo, tanto ou mais quanto tínhamos antes. Lucas capítulo 5, versos 31 e 32. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Se ao ler esse texto você não entende o que significa ironia num texto literário, você não vai entender nada. Porque o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: todos nós, vocês fariseus, vocês publicanos, que estão dizendo, me julgando, dizendo que eu estou recebendo pecadores, estou recebendo eles no meu seio, eu não vim chamar justos. Se vocês se acham justos, eu não vim para vocês. Porque não há um justo, não há um sequer. Hoje de manhã nós falamos sobre isso. E nós vimos que justos são aqueles que estão debaixo da graça de Deus. Por isso que são justos. O santo, Itzadik, que é aquele que anda reto, sentido etimológico da palavra. Tzadik significa santo, justo. Ele não anda reto para que a graça de Deus haja na vida dele. A graça de Deus age, por isso ele anda reto. Essa é a grande diferença. E a realidade presente da parábola é algo que vivemos constantemente. Nós temos a tendência de que precisamos fazer algo para que Deus nos aceite. Precisamos pagar alguma coisa por causa do pecado. Depois do perdão de Deus, nós nos sentimos em débito com o Salvador. Mas não precisamos fazer nada. Apenas reconhecer que somos pecadores, que carecemos da graça, da suficiência em Cristo para o perdão dos nossos pecados. É Cristo, com a sua mediação, que nos torna aceitáveis diante de Deus. Eu preciso apenas reconhecer o meu estado de miséria e buscar nele a salvação necessária, crendo nos méritos dele, para perdoar e me fazer contrito por causa do pecado. É isso que eu preciso fazer. Na igreja presbiteriana de Caraí, há muito tempo atrás, eu não conhecia. Tinha um presbítero lá. Eu só escuto as histórias. Que ele era um homem muito crente. E a sua vida pregressa, ele foi um bandido, foi um assassino, um criminoso. É isso que a graça de Deus faz na vida de um homem. Ele transforma completamente. Porque por mais que eu não cometesse ou cometa os crimes que determinados homens, ou esse nosso irmão que está com o Senhor, cometeu, eu tenho todos os pecados, e toda a origem, tudo aquilo que ele cometeu na sua vida antes da graça de Deus, em mim. E por mais que eu nunca tenha matado ou adulterado ninguém, contra ninguém, eu tenho a semente do pecado que gera isso. Por isso sou miserável, necessitado da graça e da misericórdia de Deus.
mas hoje salvo em Cristo Jesus. Mas essa parábola também nos fala de uma realidade que muitas vezes nós vamos nos deparar. Aqueles que se auto-justificam no meio da igreja e condenam os pobres e os quebrantados pelos seus pecados após o seu arrependimento e conversão. Lá em Isaías 42, verso 3, a palavra de Deus diz assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. E esse texto, ele quer dizer o seguinte: que o Senhor vai tomar sobre si todo o mal e retribuirá esse mal com a sua graça. O que fazer diante disso? É um cântico, uma música gospel, sei lá o que, muito bonita, que fala da via crucis, ou seja, do caminho que o Senhor Jesus Cristo faz até a cruz, e de todo o sofrimento físico que ele passa ali, e espiritual também, como nós já vimos. E aí ele diz assim: Jesus vinha subindo da estrada de Jerusalém, ele vinha ao monte para o Pai orar. Ele começa a contar a história. E aí conta a história até a sua crucificação. Aí no final ele diz assim: o que posso eu fazer além de minha vida lhe entregar? É como se ele estivesse dizendo, depois de toda essa demonstração do amor de Deus, a única coisa que eu posso fazer é correr ao braço do Pai, estar debaixo da sua segurança e proteção. Vamos orar.